Oi, gente. Hoje, quarta-feira, dia 6 de fevereiro, vamos continuar, o nosso projeto de 28 dias de reflexões sobre o tempo de cada tempo. E hoje, o nosso tempo é um tempo de organizar. E eu quero te perguntar logo de início, se você se considera uma pessoa organizada. Qual é a ideia que você tem de organização, de forma que você atribui a organização, que é um substantivo, como se fosse um adjetivo, como se também fosse uma característica de uma personalidade. A gente traz muitas vezes essa ideia de que a organização é também consequência de uma característica de uma personalidade, de uma pessoa organizada, que consegue fazer as coisas dentro de uma determinada sequência. E o vídeo de hoje, eu quero trazer para você um convite para você se perceber como alguém organizado, porque todo mundo é organizado, inclusive você, E não é aquela questão de que eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, a gente já tem que sair dessa, A gente sabe que a gente pode aprender sim, a gente pode desenvolver competências e habilidades, e a gente pode também desenvolver potencialidades. Então, você já é uma pessoa organizada. Tá? Como é que isso acontece? Quando a gente entende a necessidade do planejamento na nossa vida, que é o que vai dar justamente um sentido, uma direção para aquilo que eu quero alcançar, a organização, ela é uma necessidade que eu tenho de sequenciar os meus atos. Então, a organização nada mais é do que uma atitude, uma ação minha de organizar, de dar ordem, de dar sequência para aquilo que eu vou fazer. Então, se eu tenho um planejamento, que eu tenho só objetivo, que eu tenho só meta, e se eu não tenho os meus passos organizados em sequência, se eu não tenho a organização das minhas ações, esse planejamento também está fadado a dar errado, é um planejamento para não funcionar. Então, eu estou aqui, eu preciso ir na padaria. Eu organizo, mesmo que não seja de uma forma consciente, pensada, planejada, mas eu organizo o que é que eu preciso fazer. Então, eu preciso trocar de roupa. A padaria dá para ir andando, eu preciso ir de carro. Eu estou com dinheiro, vou pegar dinheiro ou vou passar no cartão. Então, quando eu penso, vou fazer isso, depois isso e depois isso já é uma organização e a gente sempre faz. O que a gente não tem o hábito, o que a gente muitas vezes não aprendeu, é usar essa organização de uma forma coerente. Usar essa organização de maneira que as ações e os passos a serem realizados, eles me possibilitem alcançar o resultado, que é, por exemplo, buscar o pão na padaria com o menor gasto de economia possível. A gente tem visto que a nossa condição de saúde cada vez mais tem mostrado a ansiedade, a depressão, o estresse, como uma consequência do próprio processo de desgaste orgânico. Então, quando você esquematiza esses passos, mesmo que seja na sua cabeça, na sua mente, que não necessariamente seja escrita, quando você esquematiza isso, você já vai dar a sequência dos passos que você vai dar. Porém, se eu faço isso atribuindo coerência nesta ordem, nesta organização, de uma maneira a buscar alcançar esse resultado com o menor gasto de energia possível, com certeza eu vou ter menos estresse, menos ansiedade e vou ter um resultado com mais qualidade. É mais ou menos assim, você tem que fazer uma viagem, ou fazer um trajeto, você tem uma determinada quantidade de combustível no tanque do carro, você escolhe o trajeto que você vai gastar menos combustível, isso é lógico. O nosso cérebro segue o mesmo princípio. Então, se eu faço esse trajeto, se eu organizo, primeiro eu vou entrar nessa rua, depois eu vou dobrar à esquerda, depois vou dobrar à direita, tem aquela sinaleira que eu vou evitar, tem aquele quebra-mola que eu vou evitar. Então, se eu organizo dando coerência, eu vou ter o resultado alcançado com o menor gasto de economia possível. Mas se eu saio aleatoriamente,
chego na rua, não penso dentro desse princípio e vou simplesmente agindo de uma perspectiva desordenada, claro, gente, que eu vou ter mais gasto de combustível, ou seja, eu vou ter mais gasto de economia psíquica e o resultado no final do dia vai ser um dia mais cansativo, um dia que de repente nem foi tão produtivo, mas eu acabo tendo um cansaço muito exacerbado por conta de uma organização que eu não fiz. E quando a gente pensa em coisas, aí é uma outra questão importante também da organização, é que quando a gente pensa em coisas, né, o que é que são coisas organizadas? Existe uma diferença entre o que é um espaço organizado e o que é um espaço arrumado. Um espaço arrumado é um espaço bonito, esteticamente coerente. É um espaço que você olha e você vê que os utensílios que estão disponíveis, eles estão em harmonia. Então, está arrumado. Quando a gente pensa em organização das coisas, a gente pensa em funcionalidade. Então, eu posso ter um espaço extremamente organizado e ele precisa ser funcional e não está visualmente legal. Da mesma forma que eu posso ter um lugar extremamente arrumado, todo lindo, todo perfeitinho e não ser nada funcional e não estar organizado. O ideal é que a gente encontre um meio termo entre um espaço esteticamente bonito e um espaço funcional. E aí você vai ter algo organizado e arrumado simultaneamente. Quando a gente fala dessa organização do espaço, é definir, quando é em ação eu vou agir, quando é em relação às coisas eu vou definir a morada das coisas. Cada coisa tem o seu lugar para morar. E essa morada, ela precisa ser funcional porque ela precisa facilitar o meu acesso a essa coisa. Então, o que é que normalmente se perde? Chave. O que é que normalmente se perde? Aquilo que a gente usa no dia a dia, que a gente chega em casa e coloca em qualquer lugar. Então, se eu coloco algo em qualquer lugar, significa que eu vou procurar em todo lugar quando eu for sair. Quando a gente define algo funcional, por exemplo, se todo mundo coloca a chave naquele lugar quando chega e não fica esteticamente legal, fica desarrumado, procura uma maneira de colocar essa chave propositalmente como parte harmônica desse ambiente. Vê se um porta-chaves te satisfaz. Então, se muitas vezes os filhos jogam as roupas sempre naquele lugar do banheiro, ao invés de estar brigando para que se tire do banheiro e coloque no vaso de roupa suja, se coloca um vaso ali, já propositalmente para cumprir aquela funcionalidade daquela ação. Quando a gente define a morada das coisas, a gente tem o objetivo de diminuir o gasto de energia com a facilidade do encontro. Ou seja, a gente organiza as coisas para que no momento que a gente vá procurar estas coisas, seja fácil. E eu não preciso estar gastando energia, que a gente tem uma quantidade de energia diária para utilizar da mesma forma que um automóvel tem uma quantidade específica de combustível para ser utilizado. Então, de uma forma que eu gaste o menor número possível, a menor quantidade possível da minha energia naquele dia. Yara, mas a minha bagunça é organizada. Aí, assim, eu tenho algumas ressalvas. Porém, se você pode ter uma gaveta que você joga tudo dentro. Aí abre a gaveta, está desarrumada, ou seja, visualmente bagunçado, mas você sabe que toda vez que você vai procurar o que você precisa, tá ali. Então, isso não é uma bagunça, isso é um espaço organizado, porque ele é funcional para você, mas que não está esteticamente agradando dentro daquilo que a gente tem como parâmetro de beleza. Quando a gente pensa em bagunça, a gente pensa em gasto desnecessário de energia. É o carro que sai com uma quantidade de combustível e que acaba gastando mais combustível para chegar em um lugar, gasta mais tempo, gasta mais energia, que ele poderia chegar por outro lugar, dando outra sequência de uma maneira melhor. Então, gente, esse momento, é importante também a gente pensar quando os espaços são compartilhados. Então, é muito comum que muitas discussões em casa e no trabalho aconteçam por falta de organização
do espaço coletivo. As pessoas querem adivinhar onde umas guardaram as outras coisas. Etiqueta. O uso de etiqueta é justamente para mostrar onde é que as coisas estão. Então, na hora de procurar, imagine que você vai procurar algo que você precisa, que é o seu tesouro, só que nesse momento você não tem mapa. Então, você vai andar em círculos, né? Você vai ter esse gasto de energia porque você está sem uma organização desses passos, dessa sequência que foi necessária. Então, gente, o objetivo, né, desse nosso momento de reflexão, estamos no nosso 7º dia, pensando esse tempo de organizar, ele tem um objetivo geral, que é para a gente entender que eu posso sim ser produtivo, eu posso sim alcançar os resultados que eu me proponho naquele dia com o menor gasto de energia orgânica, psíquica possível. Quanto menos energia eu gasto desnecessariamente, mais eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Então, muito obrigada por você estar comigo até aqui e amanhã tem mais um tempo para a gente estar refletir sobre um novo tempo. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.